Olá, alunos, alunas, nossa terceira parte sobre estudo da abolição, imigração e indigenismo no Brasil. Essa terceira parte vai a página 214, 217, na página 218, 222 tem alguma coisa sobre o indigenismo que nós vamos discutir e acrescentar. Sobre imigração, ela vai exatamente ser incentivada a partir da proibição da compra de africanos escravizados. A Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico, a vinda de africanos escravizados. E fazendeiros de café tiveram que encontrar alternativa. A alternativa é promover a entrada de imigrantes. Imigrantes é aquele que entra no país. Emigrantes é o que sai. Foi essa a opção dele para resolver o problema da mão de obra no Império. E para o imigrante, para os milhares de europeus, qual era a motivação? Desejo de conseguir trabalho e terra própria. Esses imigrantes eram pessoas pobres, jovens e pobres, e se arriscavam a fazer uma viagem difícil para um país jovem, que a propaganda apresentava como um paraíso. Então, veja, o Brasil era visto como um país promissor na Europa, um paraíso. Primeiro sistema de parceria, pioneiro. Quem foi que criou o sistema? Foi o senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que iniciou em 1847, trouxe cerca de 80 famílias alemãs e suíços para sua fazenda em Biacaba, no interior de São Paulo. O sistema era adotado de parceria, funcionava da seguinte forma: cada família era responsável por um número de pés de café e o lucro era dividido. Também recebia uma roça de subsistência. O lucro era dividido, repartido entre o imigrante e o dono da fazenda. Parecia um bom negócio, mas vamos ver se realmente era um bom negócio. Seguindo o relato na página 215, chegando ao Brasil, o imigrante se via numa situação muito difícil. Por quê? O trabalho da lavoura pesado, acompanhado de maus tratos. Aqui, abre um parênteses e nós vamos já ver por quê. Além disso, ele tinha de comprar roupas, remédios e alimentos no armazém da fazenda. Aqui completava a sua exploração. Trabalho pesado, maus tratos, ficava endividado com o fazendeiro, exatamente porque comprava tudo no armazém da fazenda, tudo era caro e assim por diante. Em 1857 vai acontecer uma revolta, né? Na fazenda exatamente do senador Vergueiro, a revolta de Bicaba. Essa revolta ela ficou registrada e chegou à Europa, porque ao regressar à Europa, um dos líderes, Thomas da Vaz, melhor dizendo, desculpe aí o erro, é Thomas da Vaz, publicou um livro, Memória de um Colono. E nesse livro ele vai retratar exatamente os maus tratos e a exploração que os imigrantes sofreram no Brasil, fato que levou alguns países europeus a proibir a imigração para o Brasil, ou seja, alguns países, quando souberam desse maus trato, da exploração que os imigrantes sofreram no Brasil, proibiram a vinda de seus descendentes europeus para o Brasil. Existem vários documentos sobre essa revolta, né? Mas a de Davos é o único documento escrito por um trabalhador, ou seja, por um imigrante que veio e que sofreu os maus tratos e a exploração. Em 1871 vai começar um novo sistema, o sistema de colonato, porque o governo paulista começou a pagar as passagens dos imigrantes e sua família para virem para o Brasil. E isso se intensificou a imigração no Brasil, esse novo sistema. Como funcionava o sistema de colonato? O colono, ou os colonos, recebiam um salário anual pelo trabalho no cafezal e permissão para plantar milho, mandioca, feijão e criar animais para o consumo próprio ou para a venda. Na imagem nós verificamos aqui a colheita de café, fazenda no interior paulista. Vamos seguindo nosso relato. Aqui nós vamos ver que vai retratar exatamente em 1819 e 1883, o aumento, o acréscimo dessa imigração. 420 mil imigrantes europeus vieram para o Brasil, dentre a maioria portugueses e italianos. E essa proposta, exatamente a quantidade grande de estrangeiros, vai marcar a substituição da mão de obra escrava. Então, seja, o imigrante é o trabalhador livre que vai substituir a mão de obra escrava que estava sendo em processo
já de abolição, né? Nesse período que nós estamos estudando aqui. Veja, nós estamos aqui em 1819 e 1883, a abolição foi em 1888. E aqui nessa tabela a quantidade de imigrantes que vieram, portugueses, italianos, alemães, espanhóis, russos, austríacos, franceses, suíços. Enquanto os italianos trabalhavam na fazenda, os portugueses e espanhóis dirigiam sobretudo para as grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Montavam um pequeno comércio, trabalhavam como artesãos, carpinteiros, ferreiros, sapateiros, alfaiates, ou como operários. No Brasil, os portugueses e espanhóis que se deram bem foram buscar família e é para aqui viver. No sul, o interesse em povoar áreas desabitadas e defender as fronteiras, Dom Pedro II passou a oferecer lotes de terras, oferecia lotes a quem desejasse plantar. Muitos europeus, sobretudo os italianos, alemães, eslavos que são grupos étnicos representados por portugueses, russos, ucranianos e holandeses, vieram para cá com a esperança de ter terra própria. Os imigrantes deviam ocupar pequenas propriedades em áreas escolhidas pelo governo, que eram as colônias. Então veja que agora Dom Pedro II vai montar as colônias que vão começar exatamente no sul. E vamos verificando nas nossas análises aqui. Alemães, italianos e poloneses. No sul, alemães fundaram colônias São Leopoldo e Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Blumenau e Joinville. Os italianos, por sua vez, fundaram as colônias que deram origem às cidades de Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Os poloneses também se fixaram no sul, sobretudo no Paraná, a capital do estado. Curitiba é hoje considerado com o maior número de descendentes poloneses. Os gêneros mais cultivados por eles eram os mesmos que consumiam em suas terras, a terra natal: centeio, batata e o repolho. Apesar de receberem pequenos lotes de terra, os imigrantes também tiveram um começo de vida difícil no sul. Os lotes que recebiam ficavam longe das cidades, as terras nem sempre eram adequadas ao cultivo dos produtos a que eles estavam acostumados, o isolamento dificultava a adaptação e o progresso. Muitos, porém, trabalharam duro e persistiram e conseguiram melhorar de vida. Durante o Império, enquanto ocorria a busca de soluções para o problema da mão de obra, na literatura predominava o romantismo. Aqui nós vamos ver que vai falar exatamente dos indígenas, né? O índio é retratado nos romances como um sujeito que poderia se tornar um cidadão, né? No Brasil, o início do romantismo caracteriza principalmente pelo tom ufanista em relação à nação brasileira, venerada em sua natureza exuberante, representada por heróis e heroínas indígenas. Então, veio os índios vão ser tratados no romance, né? O primeiro romance do romantismo é esse romance aqui, Suspiro Poético e Saudade. Mas o que nós devemos entender aqui? Que o índio nos romances e na arte eles eram retratados como um sujeito significante. Porém, o que se percebe na realidade é que eles eram explorados. Os poemas, esse poema aqui caracterizou com um número de romance indigenista, ou seja, o que é indigenismo? No romance brasileiro, a valorização do índio. Então, o indigenismo no romance e na arte eram glamourosos, parecia que exatamente era uma valorização dos índios, mas na realidade era outra coisa. Nós vamos já ver aqui no informe que eu trouxe aqui para vocês. E na página 222 tem outra informação exatamente para fazer o contraditório do romance. A vida dos indígenas. Que era ora concentrada em aldeamentos, que era uma proposta, ora conservando alguma identidade no refúgio de floresta indômitas. Eram vítimas, por sua vez, de guerra de tipo colonial, que começou no processo
colonial, né? Exatamente Dom João em 1808, e nós vamos ter aqui um relato sobre esse processo, mas na política imperial, em relação à população indígena, contrastava com o lugar que atribuía progressivamente ao índio na cultura nacional. O que está dizendo aqui? Que aquilo que eu falei anteriormente, que enquanto no romance o índio era valorizado, na vida real era outra coisa. E aqui, para finalizar essa página do livro, que nós vamos acrescentar rapidinho, no campo da literatura e das artes, os indígenas cada vez mais alçava a categoria de símbolo romântico da nacionalidade, ou seja, o índio era considerado como um personagem que se buscava para a nação. É um fanismo, né? Ao contrastar com esta imagem idealizada do índio, erigiu-se a imagem do Botucatu. Então, ou seja, o índio, ao mesmo tempo que era considerado uma pessoa dócil nos romances e nas artes, por outro lado, ele é considerado como um selvagem. E era explorado e raramente completado pela política pública do Império. E aqui nós vamos acrescentar a seguinte informação sobre essa situação. O indigenismo no Império. Só para a gente refletir para finalizar. O indigenismo representou uma definição para o trabalho dedicado aos índios, né? E nós vamos verificar que no Império, nós vamos ver esse texto aqui, olha o que diz o texto para refletir. Por meio do trabalho dos missionários, que eram contratados como funcionários do Império, pretendia-se que os índios fossem civilizados e catequizados, e mais tarde se juntassem aos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil e se estabeleciam em colônias. Além disso, ao incentivar os índios a deixar suas terras, se deslocassem até a região dos aldeamentos, o governo esperava que as áreas indígenas pudessem ser ocupadas por fazendeiros, trabalhadores e imigrantes. Está percebendo aí? Ou seja, esse processo de aldeamento e catequização era exatamente para tirar o índio de cena, né? Era exatamente o que o governo pretendia fazer com que as terras indígenas fossem doadas ou ocupadas por fazendeiros, trabalhadores e imigrantes. Nós vimos que no relato da segunda parte, que fala sobre a lei da terra, no processo de abolição, onde o negro ficou excluído, a lei de terra aprovada em 1850 por Dom Pedro II também atingiu o caso dos índios aqui. As terras deles seriam ocupadas por fazendeiros, trabalhadores e imigrantes, e ele ficava excluído de suas terras. O aldeamento seria um processo ideal para isso. E quem é que ia fazer esse aldeamento? Os padres capuchinhos que vieram em grande quantidade da Itália. Aqui uma imagem, né, desse processo de aldeamento, ou seja, de recolhimento em aldeias dos índios e retirando eles das suas terras, porque pela lei de terras de 1850, ele era considerado como posseiro, e posseiro era proibido, posseiro é quem se apossa. Veja a contradição. Os índios eram verdadeiros donos da terra e agora eram posseiros. Uma outra imagem aqui, só para ilustrar que nós estamos refletindo sobre a condição dos índios no Império, era exatamente aculturamento, aqui a catequização, aqui uma outra imagem. Então veja a situação do índio. Orientação, aprofunde seus conhecimentos, não deixe, se tiver oportunidade, busque outras alternativas, e é isso. Estudar tem que ser dedicação contínua, é isso.